Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso programa de entrevista, Movimento Político, recebe o Cabo Góis, Nilton Ferreira Góis. Nilton é natural de Fundão, Capixaba, 37 anos, pai, casado. O Cabo Góis foi reconduzido recentemente à Associação de Cabos e Soldados e Bombeiros Militar, em uma reeleição, a ser secretário-geral, depois de ocupar a tesouraria da entidade. Cabo Góis vem lutando na categoria do policial militar e bombeiro militar para que se fomente ao PPM, Projeto Político Militar, da importância da categoria e ocupar cargos eletivos. Cabo Góis, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Edilson. É um prazer estar aqui representando a categoria, podendo dizer para a sociedade, dizer para o seu público as ideias que a gente tem para poder contribuir para a sociedade. Eu que agradeço, muito obrigado pela sua presença. Cabo, eu vou perguntar de primeira, porque o mercado político e nosso programa Movimento Político quer saber como é que está as movimentações políticas da categoria, porque nós sabemos que a segurança pública é uma das coisas mais importantes que a sociedade clama. Nós tivemos aí recentemente o Tenente Assis, o Coronel Wagner disputando a eleição em Vila Velha, ou seja, o PPM está presente e está a sua presença cada vez maior, galgando cargos eletivos. Como é que você vê essa evolução e você acha que isso há realmente de ter êxito? Sim, acredito que sim, porque é um projeto que se estende há quase 2 décadas, né? Nós temos aí expoentes que estão no mercado político hoje com mandatos eletivos que são oriundos do início do processo. Nós temos o Josias da Vitória, 13 mandatos de deputado estadual, concorrendo, né, no mandato federal. Nós temos o próprio Capitão Assunção, que é originário do projeto, hoje numa cadeira eletiva. Nós temos os nomes que foram mencionados pelo senhor e eu posso enumerar outros diversos. É um projeto que vem se solidificando, é um trabalho que vem sendo contínuo. E a nossa expectativa, o nosso objetivo é fazer com que a sociedade seja abarcada nesse processo. Porque nós estamos trabalhando de forma interna dentro das instituições, fomentando política dentro das instituições. E de forma democrática, porque as pessoas que concorrem a um pleito pelo projeto, com o selo das entidades, são pessoas escolhidas num plebiscito. É a própria tropa quem faz essa escolha, quem faz essa análise, né? Nós estamos fazendo o link político, de fato. É aquele que leva até os partidos, é aquele que mostra para o candidato o potencial que ele tem de crescimento ou não, naquele momento. Qual é a imagem que ele tem de forma institucional, de forma social. Nós temos trabalhado isso junto à sociedade, para estreitar o laço profissional de segurança pública e comunidade. E você acha, como eu disse aqui na introdução, um dos clamores da sociedade é segurança pública. Sim. E você vê necessário realmente a participação de maneira eletiva, de ocupar cargos eletivos, como estadual, como federal, direto, de representante direto. Você acha que o PPM, que é um projeto político-militar, passa a ser, então, um projeto sindical? Eu não chamaria de sindical, porque tem as instituições que são representativas de classe, elas cumprem esse papel. O nosso papel, de fato, ele caminha em paralelo. Respondendo a sua pergunta, creio que seja extremamente necessário você ter pessoas que conhecem o tema, tratando de políticas públicas para o tema, assim como nós temos professores, como nós temos profissionais de saúde, como nós temos gestores, para tratar de temas específicos que a sociedade clama. E quem melhor para tratar de segurança pública, legislar sobre segurança pública, do que operadores de segurança pública? É isso que nós estamos buscando. Esse é o papel democrático do Estado brasileiro. Sim, realmente, como tem outras categorias, que você citou, a categoria de professor, que sempre tem seus representantes, né? Sim. A categoria da área da saúde, né? Sempre tem seus representantes, há muita legitimidade da categoria. Em função disso, Cabo, você vê a união, porque o que a gente percebe, você falou que há um plebiscito e tal, mas o que a gente percebe, por exemplo, de 2 nomes que eu especifiquei agora, são bombeiros militares. A gente não percebe, até porque o bombeiro é uma categoria menor em relação à polícia militar, mas há união nas categorias, o PPM está conseguindo unir para realmente atingir esse objetivo de ter seus representantes? Esse vai ser sempre o grande desafio. Vai ser sempre o grande desafio. E aí, não fazemos distinção entre bombeiro militar e policial militar.
O que ocorre é que o bombeiro ele tem uma percepção da sociedade diferente do policial militar. A apresentação é diferente. Mas nós temos, num contrassenso, hoje ocupando cargos eletivos, policiais militares. Então, essa dissociação ela não existe dentro do nosso meio. O trabalho é fazer com que aquele que tem condições, aquele que esteja apto, aquele que tenha capilaridade, consiga alcançar o êxito. E aí independe, porque o compromisso é com a categoria. E aí nós trabalhamos com bombeiro militar e policial militar. Não fazemos essa separação. Então você acha que hoje, fato em função até do projeto político-militar, começa a ter a categoria União? Você acha que está bem unida para realmente... Nós estamos trabalhando para isso. O objetivo é esse. 2018 provou que a gente tem essa capacidade. Né? Como eu comentei, é um projeto de mais de 20 anos de existência. Nós temos parlamentares que estão desde o início do projeto ainda em mandato, né? Sucessivamente. Nós temos aí nomes que passaram, que contribuíram e nomes que estão angariando ganhar o seu espaço. Nós tivemos aí... Hoje nós temos pouco mais de... Acho que são 22 nomes no Estado oriundos das forças de segurança militar que ocupam cargos eletivos, seja no Executivo Municipal, seja no Parlamento Municipal, no Parlamento Estadual. Então, nosso objetivo é ampliar essa gama de profissionais, ampliar essa gama de representatividade, para quem sabe chegar no Executivo um dia. Qual é o número hoje aproximado efetivo entre militar e bombeiros? Olha, na soma total entre ativos e inativos, a gente especula um pouco mais de 15 mil pessoas. Que daria plenamente, com familiar, etc., de ocupar cargos até a nível de Congresso Nacional. Exatamente. Então, se houver na consciência da própria categoria, o êxito é fatídico. E vou além, porque a gente está considerando o número básico, né, que é o indivíduo. E o senhor acabou de mencionar o núcleo familiar e o pequeno núcleo de convivência. Mas nós temos dentro desses profissionais diversas outras situações aglutinadas. Por exemplo, nós temos líderes religiosos. E essas pessoas são formadores de opinião para uma gama muito maior. Né? Nós temos um potencial muito grande de obter êxito. Perfeitamente. É nítido, é número absoluto. Cabo Góes, como vê a posição? Você acha que é absoluto a posição da categoria do PPM, dos militares, a favor do armamento do presidente Bolsonaro? Você acha que eles são a favor da liberação do armamento para a sociedade geral? Olha, eu não posso falar 100% da categoria, porque nós temos uma pluralidade muito grande de pensamento. Contudo, em virtude da nossa formação, o que nós conseguimos perceber é que há uma compreensão mais clara do tema. A liberdade do indivíduo de bem, porque não é uma coisa simples, que você vai numa farmácia e compra um armamento. Você cumpre uma série de protocolos, né? Isso é sabido. A sociedade ela tem consciência disso, né? Então, nós não vemos de forma negativa, porque isso é legítimo, é o direito à sua defesa, defesa familiar, defesa do seu patrimônio. Então, nós não vemos nenhum obstáculo nisso, desde que seguida todas as regras necessárias para que não haja uma debandada, né? Uma coisa desequilibrada. Mas nós não vemos nenhum obstáculo. Acho que a maioria das instituições de segurança pública corroboram para essa posição. A maioria dos militares então, são a favor do armamento da sociedade civil. Sim. Cabo Góes, outra pergunta que a sociedade quer saber em relação à categoria, já que você é um secretário-geral e assim representa, a imagem do militar, né? O do bombeiro, ele tem uma imagem diferente, né? Salvador de vidas e tal. E do militar também mas a imagem do militar é diferente da do bombeiro. A farda do militar, ele hoje consegue levar para a sociedade uma coisa mais apaziguada. A farda do militar hoje, ele é bem visto. Você acha que a melhoria na imagem do militar, pelo menos aqui no Espírito Santo? Sim, sem dúvida. Não existe nenhum local do estado do Espírito Santo em que o policial militar, sozinho, ele e seu parceiro, não consigam adentrar, atender uma ocorrência e realizar o seu trabalho. Ocorre que,
nós temos uma diferença do profissional do bombeiro, porque o senhor muito bem mencionou, o bombeiro ele está lá para servir única e exclusivamente no salvamento de vidas. O policial militar, em boa parte das ocasiões, ele vem para cercear algum direito, né? Ele vem para censurar alguma situação. Então a sociedade, num primeiro momento, enxerga dessa maneira. Contudo, nós temos centenas, eu poderia enumerar centenas aqui, de situações, de projetos em que o policial militar encabeça, sobretudo em áreas críticas, projetos sociais com prática de atividade física, com organização para momentos específicos, como o Dia das Crianças, Natal, policial fardado numa viatura, fantasiado de Papai Noel, fazendo uma entrega de presente dentro de comunidades carentes. Então, essa quebra ela vem sendo diminuída dia após dia. Então, o acesso da sociedade ao profissional policial militar no Estado do Espírito Santo está cada vez mais fácil, mais tranquila, mais acessível, até porque nós somos pioneiros no Brasil na prática de polícia comunitária. Nós somos referência nacional. Nós temos o programa de ação contra as drogas, o PROERD, que também é referência nacional. Então, você tem um profissional que está dentro da escola, dentro de comunidades de alto risco, fazendo a aplicabilidade para as crianças. Então, assim, essa visão um pouco mais agressiva do profissional, ela vem se diminuindo a cada dia que passa. Perfeitamente. Eu tive a oportunidade aqui, Cabo, de entrevistar o deputado estadual, Capitão Assunção. Sim. E ele, na sua biografia, ele foi referenciado, foi um referendo da categoria para escolher que ele fosse candidato, né? Haverá novamente um plebiscito? Haverá um plebiscito. Nós temos uma reunião agora, no dia 12 de fevereiro, sábado agora, né? Nós temos um convite para os pré-candidatos, onde nós bateremos um papo, exposeremos as regras de participação, né? Porque não dá para a gente simplesmente validar o apoio se a pessoa não tiver um compromisso. Então, a gente precisa inserir todo esse contexto e vamos para um plebiscito, porque é a forma democrática de se fazer a escolha. Nós temos excelentes nomes dentro da tropa. Excelentes pessoas que vêm fazendo um trabalho social, vêm fazendo um trabalho comunitário, vêm fazendo um trabalho de formação dentro das instituições. Então, a gente precisa fazer uma escolha de forma justa. E, de forma democrática, quem faz essa escolha é a própria tropa. É ela quem elenca os representantes que ela deseja que estejam lá. Para finalizar, Cabo, está um cientista político, Gatito, amigo nosso, e ele diz assim que às vezes tem que pensar na imagem do candidato. Você acha que o candidato militar deve ir para a campanha em toda a sua marketing político, e isso é importante para poder levar as propostas à sociedade? Ele deve ir fardado, pedir voto? Olha, nós temos algumas vedações institucionais. E existem algumas restrições, sobretudo nesse aspecto. Nós temos, em virtude de legislação, alguma diferenciação do candidato comum, inclusive com questão de tempo, para poder se filiar, porque nós não temos essa autorização. Então, eu não acho prudente, muito bem observado pelo profissional, o Gatito, a imagem que o profissional ele tem que transmitir para a sociedade, ela precisa ser moldada, precisa ser trabalhada, inclusive por essa quebra. Porque a gente tem que entender o profissional enquanto servidor do Estado. Um parlamentar, ele é servidor do Estado, não exclusivamente de uma categoria. Então, se a gente busca ampliar esse leque de eleitorado, eu acho que não seria prudencial. Mas nada impede, né? O que a legislação veda são algumas questões bem pontuais. Eu não posso fazer utilização de símbolos, não posso fazer utilização de nome, não posso falar em nome das instituições. Então, por uma questão técnica, eu acho que não é viável. Perfeitamente. Para finalizar, Cabo, primeiramente agradecendo muito a sua presença aqui, eu queria saber se é notório que a gente percebe, até pela questão do armamento, uma série de outros quesitos, a maioria, em números, que fazem parte desse PPM, que é um projeto político militar, ele tem uma linha mais conservadora. Sim. É sim uma linha mais centro-direita e direita, em toda a questão dos pretendentes a um cargo eletivo da categoria? Sim, isso aí é notório.
Embora nós sejamos sensatos que existem diversos pensamentos, diversos. Inclusive nós temos no Estado alguns expoentes, né, que divergem desse posicionamento. Mas a maioria, e eu posso dizer de forma muito segura, muito tranquila, a maioria tende para um posicionamento mais conservador, de centro-direita. Inclusive os pré-candidatos que se apresentam como representantes do projeto. Isso é de forma voluntária, a gente não faz uma seleção dentro da tropa. Então, de forma voluntária, aqueles que querem ter seu nome testado, querem ter seu nome, né, aprovado pela tropa, eles têm esse viés de conservador, né? Essa coisa de família, essa coisa de segurança, da manutenção do conservadorismo que a gente tem hoje. E até porque a nossa música popular teve uma época que dizia polícia pra que polícia, né? Exatamente. Hoje a sociedade clama pela polícia, a verdade é essa. Bem, eu queria agradecer o papo aqui, a entrevista saudável com o Cabo Góes, secretário-geral da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Foi muito esclarecedor para a sociedade. O programa político, o movimento político tem muito por vir ainda, mas fico muito feliz pela sua presença. Muito obrigado, Cabo. Eu que agradeço, Adilson, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, estarmos enquanto representantes de classe, representantes de categoria, formadores de opinião, mostrar para a sociedade o potencial que a gente tem e, sobretudo, mostrar para o nosso público a responsabilidade que nós temos de nos unir e apontar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser alterado, aquilo que precisa ser somado. O nosso trabalho é justamente esse, é fomentar a participação política, saudável, democrática, respeitosa, assim como toda a sociedade clama. É o que nós queremos, ocupar um espaço de forma legítima. Foi uma satisfação tê-lo aqui conosco, Cabo Góes. Satisfação de esclarecer para a sociedade essa participação de uma categoria importante, que é da segurança pública. Eu queria agradecer a você que esteve conosco até o momento e aguarde, temos muita coisa por vir.